Então, uma boa noite a todos. Muito obrigada pela sua audiência em casa, no trabalho. E a gente vai saber um pouquinho mais por que o ISD é febre no mundo dos negócios. Quem apresenta o tema As Novas Regulamentações do Bacen e ISD é a coordenação do professor João Maurício Boaventura. Então, uma boa noite a todos. O meu nome é Fabiane, eu faço parte do marketing da FIA. E se você não conhece a Fundação, caiu de paraquedas nesse link, eu vou falar um pouco da Fundação para você. Nós atuamos em 3 diferentes áreas. Na educação, somos reconhecidos internacionalmente como referência de ensino. Mantemos intercâmbios e convênios com universidades dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia e das Américas. Temos curso de graduação em administração, pós-graduação, MBA, pós-MBA, mestrado profissional em gestão de negócios e um portfólio completo de educação executiva em EAD. Como consultores, nós já desenvolvemos mais de 8.000 projetos estratégicos que levaram conhecimento e inovação para pequenas, médias e grandes empresas das esferas públicas, privada e até do terceiro setor. Como pesquisadores, somos desenvolvedores das pesquisas Ranking do Varejo, Índice de Credibilidade da Black Friday, os lugares mais incríveis para se trabalhar em parceria com o UOL e empresas mais em parceria com o Estadão. Nesses mais de 40 anos, nós somos mais do que uma escola de negócios, somos graduação, pós-graduação, mestrado, MBA, consultoria, pesquisa, e isso faz a diferença. Se você ainda não viu como esse núcleo é ativo nos nossos webinars, você pode conferir lá no nosso canal no YouTube vários temas que eles já trouxeram para a gente, como desafios e práticas do ISD, e se ISD é modismo ou realidade. Tem outros vídeos lá, muito bem acessados, então acredito que vocês vão gostar também. Abre para a gente essa noite e apresenta para a gente os palestrantes. Fala com a gente o professor Edson Barbeiro, graduado em Engenharia de Produção pela USP, mestrado e doutorado pela FEA-USP, pesquisador da teoria de stakeholders, é professor do programa de Stakeholders ISD da FIA, coordenado pelo professor João Maurício Gama Boaventura. Uma boa noite, ele apresenta os palestrantes para a gente e mais tarde eu volto. Até mais. Obrigado, viu, Fabiane, e quero agradecer a todas e a todos que estão aqui presentes, né? Já bastante gente nos acompanhando. Estou aqui em nome do professor João Maurício Boaventura, que, em decorrência de algumas questões meio de curto prazo, ele teve de se ausentar essa participação, mas eu espero fazer aí as honras de sua coordenação aqui na FIA, né? Estamos debatendo já há algum tempo a temática do ESG, né? E particularmente nos últimos tempos, né, um importante movimento aconteceu agora regulatório a partir do Bacen, né, isso como uma forma de indução das práticas de ESG, né, sobretudo no mercado financeiro. A gente não se furtou esse debate, necessitando então da profundidade, né, comentários, né, visões, interpretações acerca desse movimento importante, né, que ao afetar o mercado financeiro, evidentemente, como todos aqui sabem, afeta a economia como um todo, afeta todas as empresas. Selecionamos aqui uma mesa muito importante, muito já participante aqui dos nossos eventos, né, e também bastante vozes importantes, relevantes acerca da temática do ESG, né. A Fernanda Camargo, né, founder da Right Capital, né, isso tem sido, como eu disse, uma voz super relevante na temática do ESG, uma pessoa com a sensibilidade para essas questões, uma experiência riquíssima, ela já esteve conosco em outros eventos. A Fernanda abrirá a nossa discussão, né, trazendo notadamente, vamos chamar assim, uma perspectiva mais estratégica, mais de indução geral dessas temáticas, isto é, das novas regulações do Bacen. E o professor Eduardo Flores, né, professor da Faculdade de Economia e Administração da USP, onde ele estava instantes atrás lecionando, né, professor Eduardo, e que aprofundará essa questão, notadamente a partir de uma perspectiva, vamos falar de mais técnica, e aí a gente colaborando aí, fazendo um diálogo. Cada um vai falar cerca de 15 minutos, algo desse tipo, e depois abriremos para vocês todos aí, né, fazerem questões, levantarem esse diálogo. Vou procurar fazer a mediação desse diálogo, dessas duas pessoas tão ricas nessa temática. Então, passo a você, Fernanda, que pode, inclusive, adicionar um pouco a seu histórico do tema. Eu fui rápido no currículo de ambos, senão tomaríamos aqui um tempo, né?
tão extensiva. Então, quero mais uma vez agradecer a Fernanda, que foi não apenas partícipe de diversos dos nossos webinars aqui, mas também nos auxiliou bastante na cocriação do programa Stakeholders ESG que temos na Fundação. Então, obrigado, Fernanda, muito obrigado pela presença. Obrigada, Edson, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e ver o quanto esse tema evoluiu com vocês e tanta gente interessada, né? Bom, eu acho que esse tema, como a gente sempre fala que é um tema árido, eu acho bom a gente voltar um pouco no tempo para explicar um pouco da onde veio, como começou, né? Acho que, não sei se todo mundo que está aqui já está super em casa com o tal do ESG, eu imagino que sim. Eu vou colocar alguns slides assim só para facilitar a vida, e aí contar um pouquinho de forma bem resumida, e aí o professor Eduardo Flores vai entrar depois em mais detalhes. Bom, então, essas siglas, eu acho que está todo mundo já bem a par delas, né, do ESG, e recentemente, né, o que a gente está vendo aí por parte de vários bancos centrais, inclusive o nosso, novas regulamentações com bastante foco agora, recentemente, nessa parte climática, né, e aí eu volto, assim, eu acho que aqui, né, o environmental, que é o ambiental, aí a gente está falando, né, de mudança climática, emissão de gás de efeito estufa, né, poluição, de resíduos, desmatamento, utilização de recursos naturais. Acho que tem bastante coisa agora na política as novas normas aí do Banco Central e Conselho Monetário que estão olhando isso aqui agora como risco. E aí eu acho que para ficar claro e voltar um pouco no tempo, né, da onde veio isso, eu acho que vale falar um pouco do Acordo de Paris e do tal do TCFD, da onde veio todas essas questões aqui, né? Só lembrando, quando a gente fala de ESG, acho importante falar que quando a gente está medindo as empresas e tal, aqui no Brasil, o S é muito relevante. E, em geral, as métricas de ESG que chegam aqui, o peso maior é no E. Então, a gente tem falado muito também de criar um ESG brasileiro onde se dê o peso justo ao S, né? Acho que a gente tem aqui problemas de desigualdade e tal, que talvez os países desenvolvidos não tenham. Então, isso é um ponto importante. Bom, as ODS, a gente não vai entrar nisso aqui hoje, eu vou pular aqui primeiro vou entrar aqui no TCFD, e depois eu volto lá para trás, né? Da onde surgiu essa história, né? Em 2015, eu recomendo para quem puder ter um discurso do Mark Carney, que foi o presidente do Banco Central da Inglaterra em 2015, e o discurso chama Breaking the Tragedy of the Horizon, que era exatamente sobre mudança climática e que riscos podiam trazer para o sistema financeiro. Eu acho que até então, eu gosto de falar que a turma estava olhando essa história de aquecimento global e tal, e tipo, não é comigo. E esse discurso é muito bom, porque ele exemplifica no discurso dele, ele fala, olha, o que está acontecendo é o seguinte, estatisticamente falando, né, cada vez mais a gente está observando eventos climáticos, desastres climáticos, cada vez maiores e mais imprevisíveis. E isso afeta diretamente a indústria de seguros, porque quem vai ter que pagar, né, a hora que uma cidade é destruída, um ciclone acontece, então, a indústria de seguros. E aí ele começou a explicar quanto a indústria de seguros teria que desembolsar, né, na época era 2015, e ele estava falando dos próximos 10 anos, mas era alguma coisa assim monstruosa, né, em torno de 30 trilhões, mais ou menos, se a indústria de seguros tivesse que vender títulos para pagar os prêmios. E aí a turma entendeu, opa, espera aí, né? Então, se a indústria de seguros tiver que vender tudo isso de ativo financeiro, isso vai atingir o mercado e a estabilidade financeira.
Então, esse discurso eu acho que é super importante, porque aí isso acontece, né, um pouco antes dessa história do Acordo de Paris, em 2015, e aí, em 2015, é criada a TCFD, né, o Task Force on Climate-Related Financial Disclosure. E aí, eu estou colocando aí na tela para a turma ver o que se trata, né, o TCFD na parte de governança, estratégia, gestão de risco e métricas. E, basicamente, o que ele estava falando é que, para você poder medir, né, você precisava identificar os riscos, medir os riscos, quantificar, né, e precificar riscos futuros dessas mudanças climáticas e da mudança para uma economia de carbono neutro. Então, o TCFD vem daí, começa na Inglaterra, vem para a Europa, hoje Estados Unidos, e está chegando aqui. Eu acho que isso que o Edson falou, o Banco Central agora com essas normas, ele está incorporando o que já estava lá fora, né? Então, basicamente, o TCFD ele traz uma metodologia, né, de identificação de riscos e oportunidades, porque também vai ter muita oportunidade de investimento nessa indústria de descarbonização. E é a primeira vez, né, que você vê isso agora passa a ser obrigatório, né? Você vai ter instituições financeiras tendo que obrigatoriamente divulgar, abrir esses riscos, identificar os diretores responsáveis, divulgar metas e tudo mais, no que tange a riscos climáticos, né? Então, quis colocar aqui, acho que o professor Eduardo vai entrar em maiores detalhes, mas as duas regras, né? A Banco Central, essa 140, agora em setembro, basicamente, ela bate muito na parte de crédito, dizendo, olha, a ideia é limitar crédito para produtores que não tiverem o CAR ou que estejam em áreas, né, de conservação, terra indígena, ou com embargo, o que for, né? E pessoas jurídicas ou físicas que tenham alguma ligação com o trabalho escravo. Então, a ideia aqui é bloquear crédito, né? A 139, aí ela já traz um relatório de riscos e oportunidades, né? E a ideia é que isso seja anual, divulgado no site das instituições, e essa, sim, está muito ligada aqui ao TCFD. E as duas no Comitê Monetário Nacional, né, a 4943 e a 4944, estão falando muito de riscos. Então, a ideia aqui é quantificar, precificar, né, como fala, divulgar esses riscos ligados ao risco climático. Eu quis colocar isso aqui, acho que o professor vai entrar em maiores detalhes, né, e a ideia, acredito, tanto da TCFD quanto dessas resoluções do Banco Central, estimular, né, um investimento nessa economia de carbono neutro, segundo o Acordo de Paris, quer dizer, a gente teria que chegar lá em 2050, então a ideia é estimular esse investimento. Então, ou por risco ou por oportunidade, a ideia é ajudar nessa transição. Então, vou parar por aqui e deixar o Eduardo entrar um pouco em mais detalhes, depois eu volto aqui com a apresentação. Excelente, Fernanda. Muitíssimo obrigado pela apresentação, uma introdutória bastante importante, para que todos tenhamos aqui o panorama tanto do movimento geral em torno das questões ambientais, como particularmente o regulatório recente. Eu passo a palavra para o professor Eduardo Flores, que mais uma vez eu agradeço você também, Eduardo, por ter sido relevante na criação do curso coordenado pelo professor João Maurício, né? E também por estar aí em alguns debates, né, importantes sobre esse tema. O Eduardo sempre com uma visão muito técnica e da qual a gente tem muito orgulho e também agradece. Eduardo, por gentileza. Obrigado pela gentileza, Edson. Boa noite a todo mundo, boa noite, Fernanda. Sempre um prazer poder
atender aos convites dos eventos da FIA, especialmente para a gente falar sobre essa temática, né, e cada vez mais consolidando-se aí sob a perspectiva de regulador, preparador, de relatórios, empresas e de uma forma geral no nosso dia a dia, né? Eu acho que isso é fundamental. Eu vou dar um passinho atrás, só para a gente talvez contextualizar, porque não necessariamente todo mundo que está participando é de banking, né, ou de mercado financeiro, ou entende. A Fernanda fez uma introdução muito boa no sentido de rememorar o Task Force, né, para a mudança climática que foi realizado, né, liderado, vamos dizer assim, pelo Banco Central inglês para o mercado financeiro, e que tem se tornado cada vez mais realidade. Mas é um ponto importante para a gente entender o quão relevante é esse passo regulatório que o Banco Central deu, para que a gente consiga entender que, veja, pouco provavelmente alguma empresa nos próximos 3 anos não vai ser afetada drasticamente por ações de mudanças climáticas, né? E quando eu digo ações, sejam ações do ponto de vista de eventos quase naturais, né? Porque não são naturais, são causados em certa medida pela forma como a gente tem desenvolvido os nossos empreendimentos corporativos, ou eventualmente até por práticas de mercado mesmo, como, por exemplo, tomar um crédito no mercado e tomar um empréstimo num banco, por exemplo, enquanto entidade, enquanto empresa, e ter esse crédito negado que não conseguir comprovar que você tem boas práticas de gestão de carbono, boas práticas sociais, ou seja, responsabilidade socioambiental. Então, isso tudo vem mudando, né? O que eu queria reiterar, o que eu queria ressaltar, né? Assim, o mercado financeiro brasileiro, ele é majoritariamente formado por crédito, não por capitais, né? Se a gente comparar os volumes de endividamento das empresas brasileiras, a gente vai perceber que o mercado de capitais ele é marginal, ele é bem menor do que o mercado de crédito, né? Então, isso mostra que as instituições financeiras no Brasil, elas ocupam um papel de relevância fulcral, né? Fundamental para o financiamento dos empreendimentos, correto? Então, esse acho que é um ponto muito relevante da gente pensar, porque se a gente pensar nos primórdios, por exemplo, da formação dos mercados financeiros, mais para de crédito, a gente está falando de intermediação financeira, né? Tem um agente superavitário, tem um agente deficitário. A instituição financeira, grosso modo, o que faz é alocar o recurso do agente superavitário ou deficitário, equilibrando as taxas e prazos ali de retorno de cada um desses dois agentes. Essa é a gênese do mercado de crédito. Num processo como esse, né, o tesoureiro de um banco, por exemplo, ele está muito preocupado com o quê? Né? Em elaborar portfólios de captação de recurso em empréstimo e financiamento que tenham prazos e taxas compatíveis. Esse é o ponto central. E aí, se ele percebe, por exemplo, que a inadimplência começa a se elevar, né, que uma série de fatores de não pagamento começam a denotar que o horizonte que aqueles recebíveis, vamos dizer assim, não vão ser maturados, não vão virar caixa, ele tem 2 alternativas, não necessariamente excludentes. Ele majora a taxa de juros ou ele corta o volume de financiamento e empréstimo. Então, do ponto de vista da gestão do modelo de negócio de uma instituição financeira, né? E aí, quando eu falo instituição financeira, por gentileza, pense em banco múltiplo, né? Que eu acho que esse talvez seja. Você vai pensar, olha, pode ter um fundo de investimento, pode ter. Instituição financeira é gênero, não é espécie, né? Então, quando eu estou falando, por exemplo, 2 carteiras, uma de captação, uma de aplicação, a gente está falando de um banco múltiplo. Então, qual que era o desafio, vamos dizer assim, do modelo de negócio de um banco? Né? Que os não recebíveis sejam menores do que os recebíveis, de sorte que você paga de quem você tomou emprestado. Pensa bem. À medida que a gente entra num mundo em que é imposto para as instituições financeiras, ou é esperado que elas olhem para os riscos ESG e os insira dentro da sua modelagem negocial, dentro do seu contexto de negócio, essa relação de concessão de empréstimo e financiamento, ela passa a não ser mais tão clara. Porque não é só o banco pensar no impacto que ele causa em termos socioambientais, mas é o banco pensar também no impacto que a cadeia de indivíduos dos quais ele toma recursos e para os quais ele empresta e financia empreendimentos, que geram impactos também, ele vai ter que, de alguma maneira, abandonar uma visão individualista do risco de contraparte ao qual ele está exposto, ou seja, o risco de inadimplência ao qual ele está exposto, e tem de pensar agora no risco de uma maneira sistêmica de impactos de ordem ESG na cadeia inteira. Ainda que num primeiro momento, muito em função de uma espécie de uma materialidade quase que intuitiva,
né? A Fernanda bem comentou, os modelos, vamos dizer assim, padronizados de ESG, que estão chegando no Brasil para determinadas métricas de KPI, né? de indicadores de performance-chave, vamos dizer assim, eles dão muito peso no E, né? E a gente sabe que no Brasil o E e o S têm uma relevância quase que igualitária. Então, a gente precisaria ter também um peso no S. Por exemplo, se uma instituição financeira ela cobra taxas de juros mais baixas, por exemplo, para financiar empreendimentos que são engajados por pessoas em condições de vulnerabilidade, isso tem um impacto tão grande, né? Como, por exemplo, você financiar somente produtores rurais que comprovadamente não tem nenhum tipo de implicação, não tem nenhum tipo de mácula, vamos dizer assim, no processo produtivo deles. Então, é disso que a gente está falando. Mas o ponto central é que, nesse primeiro momento, quando as duas resoluções do Banco Central, a 139 e a 140, são trazidas para dentro do ambiente regulatório bancário brasileiro, o que o Banco Central, em tese, está aspirando? Né? O que ele está estabelecendo? Que os bancos passem a incluir de uma forma, vamos dizer assim, mais objetiva ou mais formalizada, dentro do seu processo de análise de crédito, elementos de performance ESG dos seus clientes, de tal sorte que esses indivíduos consigam demonstrar que aquele dinheiro que está sendo tomado não vai ser aplicado em empreendimentos ou em atividades que são contrárias a essa pauta. Esse é um ponto muito importante de se perceber, porque nesse momento, o que o Banco Central está fazendo? Ele está pensando, até há um relatório de riscos, né, e oportunidades socioambientais e climáticas que o próprio Banco Central elabora, esse recentemente publicado, agora, se não me engano, em setembro desse ano, né, em que o Banco Central ele estabelece, por exemplo, como medidas dentro da gestão do sistema financeiro nacional, a promoção do bem-estar social. Né? Quem trabalha com o banco há algum tempo vai lembrar que talvez a bandeira central do Banco Central brasileiro, né, a principal alvo do Banco Central brasileiro há muito tempo era controle inflacionário, manutenção da paridade de compra da moeda. Porque, de uma certa maneira, isso também está vinculado com o bem-estar social. Mas quando ele explicita essa premissa, né, essa missão de manutenção do bem-estar social, ele está dizendo, eu quero regular o sistema financeiro de tal sorte que ele consiga atingir o máximo de bem-estar possível para o máximo de pessoas possível. Então, o próprio Banco Central hoje, ele estabeleceu 9 ODSs, né, os SDGs, né, aquelas Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da agenda da ONU, né? Por que ele estabeleceu isso? Por exemplo, redução da desigualdade, né, eliminação da pobreza, e uma série de fatores que estão ali, né? Tudo isso está vinculado às instituições. Só que qual é a maior dificuldade que a gente tem de ver os bancos nessa dinâmica? Porque eles são intermediadores. Então, quando a gente fala, por exemplo, olha, tem uma empresa aqui que ela trabalha com proteína animal e ela avançou não sei quantos hectares, né, mata dentro, floresta dentro. É muito claro e é muito verificável, muito perceptível, né, do ponto de vista de quem não trabalha naquela indústria, quais são as implicações daquela ação predatória do ponto de vista da pauta ambiental. Correto? É muito fácil, você enxerga diretamente, porque sabe, ele teve uma ação que foi contrária à pauta ambiental. Então, se aquela empresa está comprometida, por exemplo, com pautas ESG, com discussões ESG, naturalmente ela deixou de cumprir ali, ela está meio que se contradizendo, né, há uma incongruência em uma ilogicidade em termos. Só que, muitas vezes, aquelas máquinas que estão sendo ali utilizadas para avançar a floresta dentro, elas são financiadas. Elas não foram pagas com capital próprio daquela empresa, elas foram financiadas, elas contam lá como financiadas. Né? Então, elas são passivo financeiro no balanço de quem adentrou, né, quem invadiu aquela área de floresta. Obviamente que o que essas resoluções do Banco Central, 139 e 140, estão fazendo é como é que você poderia incorporar no seu processo de análise de crédito determinados indicadores que poderiam, de uma certa forma, estabelecer ou te mostrar que você está financiando para alguém que não respeita, por exemplo, proteção ambiental. Então, veja, o que o Banco Central brasileiro está fazendo é subir a régua. Né? E automaticamente, volta para o começo da conversa, se a gente tem um financiamento empresarial altamente dependente do mercado de crédito, e o banco precisa de informações para alimentar os seus modelos de análise de crédito, o que a gente tem no final das contas, o que se espera que se tenha do ponto de vista de teoria econômica,
né, é que quem for tomar, por exemplo, dinheiro para um empreendimento daqui 5, 3, 4 meses, por exemplo, ou eventualmente 1 ano, 2 anos, pensando na tempestividade aí com que a norma entra em vigor e passa a ser, vamos dizer assim, implementada de prática. O que vai acontecer é que os clientes dos bancos também vão ter que oferecer informações para que o banco possa vê-los do ponto de vista socioambiental. Enxergá-los do ponto de vista socioambiental. Então, não é mais só você... Veja, eu gosto de uma analogia daquela discussão do triple bottom line, né? O resultado em 3 perspectivas. O resultado social, o resultado ambiental e o resultado econômico. Então, se eu vou tomar dinheiro emprestado no banco, eu pego o balanço da minha empresa, coloco debaixo do braço, sento na mesa do gerente, está aqui minha demonstração financeira, esse é o fluxo de caixa que eu produzo periodicamente, esse fluxo de caixa tem uma média razoavelmente constante, o que eu quero te pedir emprestado é abaixo dessa média, então, por gentileza, eu consigo comprovar que o meu fluxo de caixa comporta a parcela do empréstimo ou do financiamento. O que está acontecendo agora é, eu vou ter que chegar na mesa do banco e dizer o seguinte, esse é meu fluxo de caixa financeiro, esse é meu fluxo de caixa ambiental e esse é meu fluxo de caixa social. Então, o dinheiro que você está me emprestando, eu consigo pagar e eu não vou usá-lo de tal sorte que eu haja de maneira contrária a todos os objetivos de desenvolvimento sustentável que o mercado financeiro hoje está incorporando, ainda que por enforcement, por imposição regulatória. Então, esse é um ponto bastante importante, tá? Pensar nas 2 resoluções do Bacen, 139 e 140, a gente está pensando na reformulação dos modelos de análise. E aí, então, eu estou vendo que tem umas perguntinhas aqui do como, né? Do know-how, né? Como fazer isso? Veja, o que está acontecendo aqui? A gente está desenvolvendo a história em andamento. Ninguém tem um modelo pronto e terminal. Tá? Eu vou dar outros exemplos da própria indústria bancária. Mensuração de riscos financeiros tradicionais. O Banco Central permite que você faça o earnings at risk, o value at risk, que são medidas de risco, e a depender do tipo de banco que você tem, um fluxo de caixa descontado mostrando que se a economia piorar em X%, você ainda tem, por exemplo, recebíveis compatíveis com seus passivos. Ou seja, no final das contas, pessoal, é uma discussão heurística, tentativa e erro. Vai ter muito modelo que não vai dar certo, vai ter muita iniciativa de regulação que não vai funcionar, mas o ponto central é uma discussão em construção e em desenvolvimento. Tá? Quais métricas você pode usar? Aquelas que fazem sentido. Correto? É igual, por exemplo, quando a gente vai fazer análise de balanço hoje, junto com a análise de relatório de sustentabilidade. Você pega o relato integrado da empresa e pega um balanço da empresa. Aí você pega o relato integrado, você vai olhar, por exemplo, capital humano. É uma das vertentes de capital do relato integrado. E as empresas dizem, olha, por exemplo, nós somos uma grande família, né? Eu tenho aqui uma série de benefícios para os meus colaboradores, eu tenho uma série de facilitações e tudo mais, perfeitamente. Aí eu vou olhar o balanço dessa empresa e eu descubro que ela tem uma média de provisão para processos trabalhistas que é 30% maior do que o setor. Poxa, então alguma coisa está certa, porque se você está dizendo que é uma grande empresa, por que vocês processam os funcionários? Por que os funcionários processam a empresa, então? Né? Essa congruência informacional é o primeiro teste de sanidade. Tá? Porque a auditoria dos relatórios de sustentabilidade não é tão bem desenvolvida quanto a auditoria dos relatórios de contabilidade, relatórios financeiros. Então, esse é o primeiro teste. Agora, quais métricas vão ser terminais? Vejam, as próprias resoluções do Banco Central, elas não estabelecem um modelo exaustivo. Tipo, façam assim ou façam daquela forma. Ela dá premissas gerais. Tá? Se a gente passar por um rápido comentário para dar tempo de bater papo com todo mundo, das resoluções do Conselho Monetário Nacional, né, a 4943 e a 4945, essas estão muito vinculadas ao gerenciamento de risco. Correto? Estão muito vinculadas ao gerenciamento de riscos. E aí, o que está acontecendo? Aí é como se o Conselho Monetário Nacional, e por intermediação do Banco Central, por supervisão, estivesse olhando para uma outra perspectiva dessa discussão, que é mais ou menos a seguinte. Bom, agora deixa eu entender você, instituição financeira, os teus riscos idiosincráticos particulares. Como é que vai ser, por exemplo, se daqui 3 anos a economia for descarbonizada, ou for 80% menos carbonizada do que ela é hoje? Como é que você, banco, vai oferecer produtos ou serviços? Como é que a tua continuidade negocial está vinculada a esse novo modelo econômico que está se desenhando, que está se apresentando? Então, as resoluções, a 4943 e a 4945, estão olhando para o lado do risco que o banco corre,
do ponto de vista, né, que a instituição financeira corre, do ponto de vista da mudança da matriz econômica. Então, as resoluções do Banco Central mais objetivas estão dizendo, olha, modelo de análise de crédito tem que contemplar esses fatores. E as resoluções do Conselho estão dizendo como é que você vai reportar esses riscos e quais são as medidas de gestão de risco. Aí o que vai acontecer? Tem um ponto importante aqui da gente comentar, que é o seguinte, o nosso estudo sobre riscos em negócios, de uma forma geral, ele acaba sendo um pouco formalizado e muito intuitivo. Por exemplo, risco não é a mesma coisa que incerteza. Risco não é sinônimo de incerteza. Incerteza é um atributo de natureza psicológica. Risco é um atributo de natureza material. O risco de mudança climática independe se eu acredito ou não que as temperaturas têm se elevado. Ele está sendo demonstrado de uma forma empírica. Não que o atributo incerteza não gere implicações no mundo real, gera. Mas o risco, do ponto de vista de definição terminológica, é a existência de dois resultados, um que seja adverso ao interesse do indivíduo. Então, o risco ele tem que ser material, porque se ele não for material, eu não consigo gerir. Correto? Como é que eu vou gerir incertezas? Incertezas pode ser, né? Cada um vai ter uma percepção. O risco não, ele tem que ter uma métrica ou uma medida um pouco mais clarificada para que se possa, no sentido objetivo, ser gerida. Esse é um ponto importante. E aí, a gente entra num escopo dentro das empresas brasileiras, e aí eu não estou falando só de banco, estou falando de maneira geral, que precisa ser mais bem formalizado. Quem define o que é o risco que a empresa decide ou não correr, não é a tesouraria, não é a contabilidade, não é a administração, não é a diretoria operacional. Quem tem de definir o risco que a empresa decide correr é o C-Level ou o conselho de administração, se existir. A definição de risco é top-down. Do mesmo jeito, por exemplo, que uma empresa tem de definir o seguinte, qual é a materialidade de variação cambial para os seus passivos? Você tem passivos dolarizados de $1 milhão. Você vai fazer swap para proteger? Você vai contratar um derivativo para proteger? Perfeitamente. Você tem que ter estabelecido isso. Qual é a materialidade do ponto de vista de riscos socioambientais que você vai correr? Você vai comprar madeira, por exemplo, de produtor ilegal? Então, todos esses elementos, e aí quando a gente começa a falar em definições de riscos, por que muitas vezes a gente fica um pouco incipiente nessa discussão? Porque é necessário que haja um veio estrutural dentro da empresa. Mas a minha empresa não tem esse aculturamento de gerenciamento de riscos. Né? Não existe uma comunicação. É um exímio momento para que isso se estabeleça. Né? Então, por favor, Fernanda. Não, eu vou completar, quando você terminar, eu mostro sobre esse tema exatamente da materialidade. Então, perfeito, perfeito. Então, o que é importante a gente ter essas duas dimensões, tá? O que o Banco Central está fazendo no Brasil, na verdade, é uma extensão de uma iniciativa global de que o mercado financeiro é indutor de mudança de comportamento. Como é que ele induz essa mudança de comportamento? Não fornecendo crédito para quem não consegue apresentar determinados tipos de critérios de elegibilidade. Né? Como é que isso vai acontecer? Como é que isso vai se estabelecer? Né? Naturalmente, que é um processo em construção e em desenvolvimento. Por exemplo, eu não posso esperar que um banco igual ao banco de montadora, cuja finalidade principal é financiar veículos e motocicletas, né, carros e motocicletas, que ele vai ter o mesmo método de análise, por exemplo, de crédito, incorporação de métricas ESG na sua análise de crédito, que um banco, por exemplo, múltiplo, que financia desde imóveis, né, desde produtos de habitação, cartão de crédito, uma série de outras coisas. Por isso que não existe modelinhos padrões de como fazê-lo. Porque o modelo de análise de crédito é parte da estrutura estratégica de uma instituição financeira. Né? A gente sabe que é muito difícil você equilibrar dois termos dentro de uma frase sem haver uma contradição em termos. Né? E as palavras são estratégia e transparência. Né? Porque uma coisa implica a não outra coisa, né? Então, esse é um ponto importante da gente comentar. A Ana fez um comentário aqui dizendo, é top-down, mas precisa conhecer a base. Perfeitamente, Ana, perfeitamente. Você vai, por exemplo, quando eu disse, é top-down porque compete à alta gestão essa decisão. Mas você tem que conhecer ali a estrutura operacional do negócio, por isso que qualquer discussão de ESG, o modelo de negócio é um dos temas-chave. Porque se o seu banco, por exemplo... Por favor, Ana. Não, eu ia falar isso. Acho que é interessante dividir, Eduardo, nesse ponto, quando a gente está falando de... eu gosto se você falou muito dessa história do Brasil ser
primordialmente crédito, e é verdade. Eu gosto de, quando a gente está pensando nisso, a gente pensar em portfólio do futuro, né? O portfólio do futuro, ele tem que levar em consideração que algumas indústrias ou vão ter que mudar muito ou vão deixar de existir. Então, se você tem, mesmo como poupador, investimento em empresas que não estão preparadas para esse futuro, elas não se ajustaram, e a hora que você começar a incluir na conta dela o risco climático e outros riscos, ou os investimentos que elas vão ter que fazer na área social, pode ser que o valor dela seja muito menor, que o crédito para elas fique muito mais caro. E aí, nesse sentido, acho que uma coisa que o Eduardo está falando, eu vou só mostrar aqui para ficar claro, o que a gente gosta de trabalhar aqui e usar é a tal da... Deixa eu ver se eu consigo voltar para trás aqui. Peraí. Por alguma razão... agora vai. A gente usa a tal da matriz de materialidade, né? Eu acho que é interessante, porque aqui, quando você está falando de ESG, e tanto para, quando mesmo na parte de crédito, para cada indústria, o que é material varia. Então, quando a gente está falando de Banco Central agora, uma das coisas que vocês têm que pensar por exemplo, né, uma coisa que a Nathalie Andersell falou outro dia é essa história, né? O financiamento de Belo Monte, claramente, ninguém levou em consideração mudança climática, né? Porque ninguém pensou na mudança do regime de chuvas. Nós vamos ter, né, já estamos tendo, né, vai ter quebra de safra, né? Vai mudar a temperatura. Você vai ter muito problema com essa indústria portuária e até imobiliária, em cidades que você corre o risco do nível do mar subir. E aqui, então, quando a gente divide, né, a tal da matriz de materialidade, o SASB, isso está no site do SASB, mas é interessante, porque o que é material para cada indústria é diferente. Então, o que é material no varejo é diferente do que é material numa indústria extrativista, por exemplo. Então, aqui, quando você considera, por exemplo, né, a parte de mineração, por exemplo, o principal aqui é a emissão de gás carbônico, né, o uso de água, como é que está lidando com resíduos e tudo mais, né? E o que o Eduardo falou, que eu acho que é importante, que é no C-Level, precisa ter no conselho pessoas responsáveis por identificar, né? Então, você vai ter vários comitês que estão identificando esses riscos, medindo e com planejamento de como é que vai ser o investimento para mitigar esses riscos futuros. Isso tudo, que antes não fazia parte do balanço das empresas, ele passa a fazer. Então, a gente brinca que isso era, né, se essas coisas todas estavam no tal do relatório de sustentabilidade ali separadinho, agora ele voltou, ele veio para o balanço, né? Isso vai custar, e isso está no core das empresas, né? Então, às vezes, a gente está investindo lá numa empresa de energia e que usa, né, hoje não tem jeito, né, usa carvão para gerar energia e ela tem um resultado maravilhoso. Se você colocar toda a parte de emissão de carbono nisso, talvez ela não gere mais tanto lucro, né? Então, esse tipo de coisa a gente está em transição, porque não vai ser da noite para o dia. Se fosse da noite para o dia, a gente estaria com problema de quebrar aí vários setores, mas são transições, né? Do outro lado, quando a gente também está falando de portfólio do futuro, do ponto de vista de crédito, vocês têm que imaginar quando um banco está dando crédito, por exemplo, para setor agro, hoje você já tem instrumentos disponíveis de satélite que dizem o seguinte: olha, essa área aqui, há meses atrás, ela tinha floresta, engraçado, agora não tem mais floresta, né? Foi desmatado tal, e não tem nada regularizado, e o cara está pedindo crédito. Hoje é possível o banco ter acesso a esse tipo de informação. Então, ele vai falar, olha, ou você aparece aqui para me provar que você não desmatou, ou não vou te dar crédito, né? E se o satélite está dizendo ali que desmatou, então provavelmente, né, desmatou. Então, esse tipo de coisa passa a fazer parte dos riscos, né? E uma coisa que eu acho interessante da gente falar, quando você está falando dessa parte toda, né, de emissão,
ou de não olhar para o social. Eu sempre falo que os business, né, os negócios passaram muito tempo privatizando o conforto e democratizando o prejuízo, né? Então, você polui rio, e esse é problema de todo mundo. Você polui o meio ambiente, é problema de todo mundo. Agora não é mais. Agora é problema da empresa que está fazendo isso também. Então, tudo isso está vindo para dentro do balanço, né? Então, eu acho que é importante falar isso. E uma coisa que eu acho que, não sei se o Eduardo ia falar, os testes de estresse, né? O Banco Central está pedindo agora para as instituições fazerem teste de estresse. Então, pensar no pior cenário e imaginar, né, isso é muito modelo estatístico, o que pode acontecer se tais riscos climáticos acontecerem, o que acontece com X indústrias. Agora, vocês imaginam que, vamos dizer que aconteça um evento climático que atinja algumas indústrias, e esse banco X tem exposição de crédito a várias dessas indústrias. Então, você fala, bom, e agora? Né? Aconteceu isso, está subindo o volume do mar na cidade tal, o outro, né, parou de chover na cidade tal, quebrou safra não sei aonde, e esse banco tinha exposição de crédito a tudo isso. Ele quebra. Então, a ideia do Banco Central é, olha, o teste de estresse vai servir para calcular esses riscos, né? E acho que é um bom sinal, né? É um ótimo sinal que isso esteja acontecendo. Alguém perguntou como é que isso está acontecendo. Eu diria que aos poucos, os instrumentos estão sendo agora começando a trabalhar. Existem empresas de consultoria agora trabalhando com bancos e empresas na construção desses cenários e trazendo todas essa matriz de materialidade aí para dentro dos modelos de risco. Então, era para dar um pouco desse resumo aqui. Não, mas é excelente, Fernando, porque é até um ponto interessante você ter comentado os testes de estresse, porque mostra como é que o fato da indústria bancária brasileira ser muito regulada, de certa maneira, mostra a importância de sair na frente nessa discussão, né? Então, vamos imaginar. Você não precisa nem só, por exemplo, o caso de mudanças climáticas, no sentido de descontinuidade de uma indústria por conta da mudança climática. Vamos imaginar que deu certo. Vamos imaginar, por exemplo, que derivado de petróleo foi descontinuado como matriz energética de modal. Né? Ou seja, não roda mais veículo. Então, automaticamente, qual é a implicação, por exemplo, para uma série de empresas que são reguladas pela ANP? Tá? Ou vamos por uma outra, assim, só que o Banco Central está se antecipando porque ele está olhando há muito mais tempo, está mais acostumado a gerir crise. Vamos imaginar, por exemplo, que 30% da frota de carros e caminhões do Brasil fosse hoje elétrica. As nossas geradoras de eletricidade, transmissoras e distribuidoras teriam condições de oferecer isso em escala? Ou seja, o que está acontecendo, e aí eu acho que esse talvez seja um ponto importante, de uma percepção ampla do painel econômico, né, com a mudança do ESG, várias indústrias, se tudo isso está acontecendo, podem ser descontinuadas, podem ser drasticamente alteradas no seu modelo de negócio. Veja, o ESG é a ponta de um iceberg que culmina na mudança do processo produtivo, gente. E isso vai se alastrar para o mercado financeiro, para o mercado securitário, né? Eu vi até uma pergunta. Pode falar, por favor. Não, eu ia falar inclusive, inflação, né? A gente está vivendo isso agora, né? Com a crise de energia, não chovia até agora há pouco, e o preço da energia está, né, no máximo. Então, assim, afetou política monetária, né? Pois é, tem até alguém que colocou uma pergunta aqui dizendo assim, como é que seria impossível, foi o Marcelo, eu estou pegando aqui, viu, Edson, porque eu vi aqui rápido essa pergunta, eu acho que ela conecta bem, né? Como é que seria possível incorporar o financiamento amparado em práticas de ESG sem o apoio do governo federal, né? Essa pergunta é muito pertinente, porque, por exemplo, o microcrédito, que é uma experiência que a gente teve nos últimos 10 anos, vamos dizer assim, né? Boa parte do que os bancos oferecem de microcrédito hoje é um pedaço do depósito compulsório que lhes foi devolvido para esse tipo de iniciativa. Então, assim, aquele tripé da economia tradicional, empresa, família e governo, que separa de maneira cartesiana cada um dos agentes, que eles vão interrelacionar entre si, mas tem figuras bem estabelecidas entre si, no mundo onde você percebe que o efeito do outro gera externalidade para mim e vice-versa, ele não é mais tão claro, esse redesenho ele é um pouco mais
contemplativa do que exclusivista. Né? Então, eu acho que isso é muito importante da gente pensar, porque tem ali... É o começo de uma discussão, né, que vai envolver muitos pilares ainda. Alguém perguntou sobre o fluxo de caixa social, eu não sei se eu entendi direito, mas eu daria um exemplo, principalmente em indústrias extrativistas. Você está falando de entrar em comunidades, em danos à biodiversidade e tudo mais. Mas em todas elas você vai precisar, tem que ter um investimento no como você vai lidar com aquela comunidade que está ali, né? Porque, né, ela estava ali e, de repente, alguma coisa está passando em cima dela, né? Seja mineração, seja gás, seja o que for. Nesse ponto, existem hoje tecnologias sociais. E isso não é filantropia, tá? Isso está no core e não é barato também. Eu acho que uma das empresas que eu vi outro dia que estava muito adiantada nesse quesito é a Nexa, né? A mineradora, acho que a Votorantim é sócia também, e eles têm métricas e tudo mais para como tratar essas comunidades onde eles estão. Então, esse é um dos exemplos, né? Mas eu acho que em todas as indústrias, aqui no Brasil, a gente se levar em consideração o nosso lado social, acho que todas vão precisar de investimento nesse fluxo de caixa social. Edson, você quer fazer alguma intervenção? Não, vocês estavam com uma conversa tão inteligente que as perguntas também tão inteligentes que quase não necessitou minha mediação. Eu estava aqui acompanhando, vocês estavam vendo as questões. Queria fazer algumas aqui, pelo menos uma ou outra, para a gente dar continuidade à conversa. Eu acho que um panorama bem importante é que é uma redefinição de alto grau de, digamos, de complexidade e de perspectiva sistêmica, tanto na perspectiva do Bacen, como o professor Eduardo aponta, que o Bacen passa a ser um influenciador, indutor de bem-estar social, não apenas agora pelo meio da inflação ou pela condução da moeda, mas também por outros mecanismos sociais. Isso é uma modificação bastante importante, que a proposta é paralela a também a modificação que ocorre em muitas empresas quando começa a se enxergar como mais do que apenas geradora de capital, de lucro acionistas, mas também impactantes para stakeholders, como a gente tem conversado. Né? E que eu acho que também uma das coisas que está sendo colocada é que estamos em processo de transformação. Então, várias das perguntas, como a gente vai medir, onde está a informação, etc., né? Alguém colocou uma pergunta aqui, acho que foi a Márcia, colocou particularmente no que diz respeito à fiscalização da regulação ambiental em propriedades rurais, que também é complicado no Brasil ainda, etc. Quer dizer, estamos num processo de mudança que, evidentemente, poucos de nós aqui conseguem avaliar precisamente a trajetória futura, mas estamos, em linhas gerais, acreditando que essa trajetória é uma trajetória de intensificação. Ô, Edson, Claro, não, você vai completar, não, eu ia responder não. a pergunta da Márcia, mas pode completar. Não, acho que é oportuno, sim, Fernanda, essa colocação que a Márcia coloca a respeito das empresas registradas no CAR, acho que é importante. Por gentileza, faça a sua mesa. Não, e também o Ricardo falando como enquadrar os governos, eu acho que tem um pouco de tudo, né? Os governos precisam do G, né? A gente precisa do G no nosso governo, está faltando G de governança. Mas entendo, né? a parte mais incrível que eu acho que, né, para quem está muito envolvido nisso, você fala, nossa, né, o Brasil teoricamente deveria estar surfando uma onda, né, uma oportunidade imensa, né, porque se você parar para pensar, nós como a gente sempre liderou essa agenda, né, a Amazônia, a floresta nativa, tal, então teoricamente teríamos a receber, né, e alguém me perguntou, mas como é que essa história de receber essa coisa do crédito de carbono, né? E eu não sei se todo mundo conhece, mas a história do Acordo de Paris tal, e o tal do artigo 6, né? Que eu acho que é a maior discussão hoje, é como é que vai ser essa história das compensações, né? Então, teoricamente, se isso funcionasse, o Brasil teria crédito, né, para receber onde tem floresta em pé, nativa e tal. E por que não é tão simples?
Porque quem garante que essa floresta vai continuar em pé? Quem garante que não vai ter grileiro? Quem garante que não vão desmatar? Todas aquelas garantias que a gente tinha, que funcionava a polícia, isso deixou de ser, né? E o Brasil está perdendo credibilidade nesse sentido. Então, a gente precisa, né, deixar de novo claro que vamos proteger, vamos punir aqueles que desmatarem, e aí sim, se tiver uma política clara que a gente está fazendo isso, acho que o Brasil tem muito a ganhar, né? Eu acho que, de um lado, tem toda essa história do carbono para ser discutido agora na COP, e o outro lado, né, eu acho que é importante também mencionar, esses dias eu estava falando disso, que a gente tem visto, né, a turma, né, desmata, e muito do desmatamento é para entrar a indústria pecuária, né? E cada vez mais a gente está vendo proteína animal, né, valendo menos, e a tal da nature-based solution, né, ou plant-based, valendo mais. Então, eu dei um exemplo até num artigo outro dia mostrando, né, que a JBS, que é o maior frigorífico do mundo, vale 17 bi de dólar. E a Impossible Burger, que está fazendo o IPO agora, vale 10 bi de dólar. Uma nasceu ontem, né, vale 10 bi de dólar. Então, isso diz muita coisa. Será que a gente não está desmatando nossa maior riqueza para colocar mais proteína animal, vai emitir mais carbono, né? E nesse sentido, queria só dividir com vocês isso aqui. Esse aqui é o tal do protocolo GHG, né? Opa! Vou voltar aqui para trás, desculpa. Espera aí que eu vou pular para carbono aqui. O protocolo GHG, e aqui, basicamente, né, ele estabelece estruturas padronizadas globais, né, para você medir gases de efeito estufa, né? Nós não somos o maior, né? Vocês estão vendo aqui China, Estados Unidos, União Europeia, Índia, Brasil, 8ª. Mas o nosso filme, ele é muito ruim, né? Então, aqui vem a história do relatório do IPCC, mostrando que é quase 100% explicado pelo homem, o aquecimento global. E aqui está os gases de efeito estufa no Brasil. Então, a gente, vocês veem que das nossas emissões, 44% é por mudança de uso, né, do solo. 28% agropecuário, o resto aqui de energia 19%, e o resto. Então, o nosso filme, né, desmatar, destruir floresta nativa, gera muita emissão. Então, quando a gente, né, está falando de Acordo de Paris com um cenário desse, é muito difícil a turma olhar, vendo isso acontecer, vendo o aumento, né, do desmatamento, e falar, olha, eu vou confiar que esse país vai estabelecer políticas sérias, né? Então, acho que é isso, né? A gente precisa de legislação e controle, né? Botar a segurança que essas florestas vão se manter em pé. E aí sim a gente, quem sabe, pode conseguir chegar a um acordo aí. Quando a gente olha do ponto de vista das fragilidades institucionais, né, essa é uma discussão muito complicada, porque o que vai acontecer? Boa parte do ESG está vinculado, de qualquer discussão que você for para o ESG, está vinculado à autorregulação, correto? Boa parte do que a gente está dizendo, assim, porque, veja, você, assim, olha, vamos imaginar, por exemplo, que você tenha que ter agora fiscais do IBAMA, né, o INCRE vai fazer a verificação das fazendas. Gente, nós sabemos que nós temos um país de proporções continentais, né? Então, ou você, de fato, tem ali um critério de autorregulação confiável. Por exemplo, o satélite que a Fernanda comentou há pouco, dos bancos, né, tirando ali fotografias para poder saber se aquela área permaneceu o tamanho que ela era regulamentada ou se ela cresceu de forma desproporcional, é uma maneira de autorregulamentação, né? Então, só que aí, obviamente, à medida que as instituições se tornam mais fracas ou mais robustas, essa discussão ela ganha mais. O ponto central é que a discussão parece que ela já está em um momento muito avançado, né? Até países, por exemplo, com instituições muito bem desenvolvidas, têm sofrido muito, ou têm, né, sido muito enquadrados, vamos dizer assim,
porque você precisa realmente comprovar que você vai manter ali a regularidade daqueles compromissos, né? Não adianta você dizer que vai ser carbono zero em 2030, né, e ninguém acreditar, correto? Você pode dizer que vai ser amanhã, também, ninguém vai acreditar. No final do dia é uma questão de crença, né? É uma questão de confiabilidade e coerência, né? É igual valuation. Tá? É super igual ao valuation, o que chama de premissa histórica, premissa heróica do valuation. O sujeito nunca cresceu 2% ao ano, mas agora que ele vai vender a empresa, ele diz que vai crescer 25% em cada semestre. Se você quiser, você acredita, vai lá e compra a empresa dele. Isso não correto, assim, não tem muito o que discutir sobre isso, né? Assim, não tem muito como você sofismar, elaborar tecnicamente sobre isso, né? Eu vi algumas perguntas aqui, bom, enfim, né? Eu vi algumas perguntas aqui, o pessoal comentando, por exemplo, em verticais. Então, eu tenho uma instituição financeira dentro de um conglomerado econômico, né? E aí eu tenho empresas que não são reguladas pelo Banco Central diretamente. Ele pode impor a essa empresa? Como, por exemplo, contabilidade. Não necessariamente, correto? Ah, mas ele pode impor para as empresas controladas pelo banco? Aí, pela instituição financeira, aí ele pode, né? Porque, em tese, ele controla o banco e o controle se estende às controladas. Ele supervisiona o banco, né, a instituição financeira, e a supervisão se estende para lá de baixo. Então, esse é um ponto importante. Agora, se você está dentro de um conglomerado, você está vendo, por exemplo, que uma unidade que é a instituição financeira, que está debaixo de uma holding, está recebendo uma regulação que é, assim, algo importante, um passo à frente, vamos dizer, em termos de como é que eu implemento dentro do meu modelo de negócio métricas ESG, tanto para passivos quanto para ativos, um exemplo bem contábil, né? Por que não se inspirar nesse modelo e replicar para o conglomerado como um todo? Isso é excelente, porque, veja, se a gente está falando de autorregulação, você se impor uma régua mais alta para cumprir com um determinado propósito, né, não parece ser algo desprovido de sentido. Né? Então, é algo que é sempre a se pensar nesse aspecto. Por exemplo, a gente tem conglomerados no Brasil que o rating é maior do que o risco soberano. Pois é, então essas empresas estão, em tese, descoladas né, do risco de mercado onde elas estão inseridas. Então, essas têm que ser efetivamente proativas no sentido de se esmerar em ter as melhores práticas, não de relatórios, mas as melhores práticas de operação. Né? Isso eu acho que é bem significante nesse sentido. Só respondendo aqui, acho que o Ibrahim está perguntando, né, como é que o mercado percebe o retrocesso dos mecanismos de controle e desregulamentação das políticas públicas ambientais, né, é muito ruim, principalmente agora que acho que vocês estão vendo essas negociações climáticas aqui, a gente perdeu muita credibilidade, tá? O Brasil não está bom na foto. E como controlar o desmatamento, que é ilegal, então... Cláudia, eu diria o seguinte, tem um artigo muito, muito imperdível, que eu sempre falo, que é o Arrabalde, que o João Moreira Salles escreveu para Piauí, e são 7 capítulos contando como é que nós, brasileiros, ocupamos a Amazônia desde desde 2500, né? E no final, ele explica, ele teve lá, ficou bastante tempo na Amazônia, e ele começou a ver que essa história dos grileiros, eles entram, vão desmatando, colocam as vacas para dizer que tem alguma coisa lá, mas, na verdade, é uma especulação imobiliária, porque eles já sabem que, em alguns anos, eles vão conseguir regulamentar aquela área, vão deixar uma área ilegal, legal. E isso aconteceu muito. Então, na verdade, você acaba estimulando mais e mais, né? Porque se a turma sabe que desmata, passa uns anos, vai ficar legal, então por que não? Né? Então, o país precisa voltar, policiar e punir quem está fazendo isso, é o único jeito. Alguém comentou aqui no chat, que eu comentei as premissas do Damodaran, né? E parece que recentemente o Damodaran fez um vídeo, né? Passou um vídeo dele, acho que no evento público, falando um pouco contrariamente às discussões de ESG, né? Eu assisti esse vídeo e eu vou falar o que eu entendi, tá? Assim, a minha área original é contabilidade e finanças, né? Então, vou falar o que eu entendi do que ele falou. Se eu entendi adequadamente o que ele quis dizer, e aí me perdoem por alguma falha de cognição, o que ele disse é o seguinte: na visão dele, as matérias que estão sendo trazidas para o âmbito empresarial seriam de âmbito público, você competiria aos políticos, aos governos, né? Vamos dizer assim,
regulamentar. Bom, isso é daquele tipo de discussão que você não consegue convencer o outro, porque, né, se o sujeito tem uma visão, por exemplo, sobre o que as empresas deveriam fazer, o que não deveriam fazer, até onde os governos deveriam ir, aonde não deveriam ir, acaba, né, você vai ter ali vários estudos, cada um comprovando a sua perspectiva e tudo mais. O que eu acho que, do ponto de vista de avaliação empresarial, não faz muito sentido do que ele está dizendo, é o contexto dos novos negócios. Por exemplo, a gente sabe que existe no mundo hoje uma crise de liquidez em alguns países, né? A taxa de juros negativa é efeito de excesso de liquidez. O sujeito prefere ganhar retorno negativo, né? Apesar do contrassenso, né? Ele vai receber um retorno negativo, que é abaixo da inflação, do que eventualmente levar o dinheiro dele para outros lugares no mundo que ele não se sente confortável. Mas você tem muita empresa, por exemplo, inclusive de novos negócios, né, que tem EBITDA negativo, que tem prejuízo contábil. E quando você olha para essas empresas do ponto de vista de valor de mercado, essas empresas têm um valor expressivíssimo. Então, se eu pegar as metodologias de fluxo de caixa descontados tradicionais de finanças e aplicar nessas empresas, ou eu vou concluir que esses investidores usaram outras premissas de crescimento e retorno, ou eu vou concluir que eles não tiveram logicidade econômica ao fazer aqueles investimentos, porque a empresa... Então, não está contemplado. O que vai acontecer? A maneira como os indivíduos investem nas organizações, se eles montam portfólios, por exemplo, de empresas que são mais voltadas a práticas socioambientais responsáveis, isso independe, por exemplo, de qualquer autor. Isso é uma realidade que se impõe independentemente do que eu, como pesquisador, vou querer escrever ou vou querer colocar lá dentro. Né? Então, o que eu entendi é que a contrariedade dele era isso, mas o que se vê hoje é como é que se explica uma série de empresas gerando resultados negativos e com valor de mercado superior a modelos de negócios mais tradicionais. Ou seja, essa é uma explicação que os acadêmicos vão demorar um certo tempo para criar teorias para conseguir alcançar. Né? O mundo acontece com uma velocidade muito mais rápida na realidade do que na academia. A gente tem um certo delay para poder entender. Então, é muito difícil, né? Você imaginar a vida inteira você estudando uma teoria, você estudando uma linha, conseguiu justificar, o mundo muda, você fala, não, o que está errado é o mundo, não é mais minha teoria. Né? Então, é um pouco disso. A teoria, veja, gente, a moderna teoria de finanças corporativas é da década de 60. O CAPM do William Sharp, né, de 1964. O modelo de apressamento de ativos é de 1964. Aquele modelo que considerava uma carteira hipotética, a correlação dos ativos. Né? Ele é de 64. Veja, de 64, o que é moderno de 64? Né? Ou seja, é muito mais um enquadramento dentro de uma ordem do tempo, quase fosse história. Né? Pós-modernidade, pré-modernidade, modernidade, a Idade Média. Você enquadrou naquele tempo. Ou seja, o mundo não depende dos acadêmicos no sentido prático para rodar. Os acadêmicos é que dependem do mundo para fornecer a resposta, né, para a sociedade. O vínculo é outro. Então, eu acho que vai muito por essa linha aqui. Eu ia só falar sobre o Claudemir, você perguntou sobre cooperativas de crédito, né? Eu não posso dizer em detalhes, né, como isso vai atingir, mas posso te dar um exemplo de um projeto que eu acompanhei, vi acontecer, que é o projeto da Conexus, que basicamente eles mapearam, né, acho que 1.500 cooperativas no Brasil, tá lá no site da Conexus, o que chama Mapa do Impacto, mas são todas as cooperativas com uma mega base de dados lá, já mostrando quantas pessoas trabalham em cada cooperativa, quantas famílias são atingidas, para quem vende, o que vende, como vende, tudo, né? E eles fizeram esse mapeamento, que é inacreditável, até para entender se essas cooperativas estavam recebendo o crédito que deveriam. E, ao fazer esse levantamento, viram que não estava, que o crédito não chegava. E, basicamente, isso eu acho que é paralelo, não tem a ver com essas novas normas, pode até ser, eu acho que agora até melhora, mas o que a Conexus fez foi mapear e nos bancos públicos, entender por que isso não chegava, né, nas cooperativas, e aí várias razões, as mais burocráticas possíveis, e a Conexus se tornou agente e conseguiu destravar alguns bilhões aí de créditos para cooperativas. Então, eu acho que esse é um caso maravilhoso
que vem paralelo a tudo isso. Acho que com essas medidas isso pode melhorar, mas acho que a Conexus ajudou muito. Eduardo, por favor. Não, muito rapidinho, esse exemplo é muito interessante, né? Porque a Fernanda está vendo no dia a dia as operações, várias empresas se movimentando e uma série de fatores. E como é interessante, e a necessidade, por exemplo, do aprofundamento no modelo de negócio para você entender se está funcionando ou não determinado, por exemplo, crédito, né? A gente teve uma experiência recente agora, que foi durante a pandemia, que o crédito para microempresa, para muita gente não chegou. Correto? Veja, você tem vários, por exemplo, nos Estados Unidos fizeram alguns estudos, um modelo muito parecido com o que foi feito no Brasil, então começando a enxergar algumas indicações, né, de que houve algum direcionamento do crédito, por exemplo, para determinados pools ali que não eram os mais, não era a ideia original, ok? Não era a ideia original do programa. Toda vez que você tem um processo de repasse, isso é muito claro para o mercado financeiro, sobretudo crédito incentivado, né? Antes de você sair concedendo crédito, você tem que ter uma certeza, ou tem que se cercar, por exemplo, de determinados bordos, né, de determinados limites, para saber que o dinheiro vai ser direcionado para quem de fato deve ser direcionado. E que o fluxo burocrático ele vai ser aderente a quem vai recebê-lo. Por exemplo, se você vai fazer uma cooperativa, né, de crédito e vai destinar dinheiro para a agricultura familiar, você vai pedir balanço auditado para o sujeito que tem uma chácara? Então... Correto? Entendeu? Assim, esse tipo de sensibilidade, né? E daí a importância, veja como tudo se conecta, de você ter, por exemplo, não só nos conselhos diversidade, mas nas diretorias diversidade. Diversidade do ponto de vista mais plural que você puder, porque às vezes o sujeito está olhando para o diretor de crédito com o mesmo modelo de análise de crédito que ele vai dar para uma empresa que está situada no centro de São Paulo, e às vezes ele está indo para uma capital, por exemplo, de um estado mais longe do eixo produtivo, e quer exigir as mesmas formalidades, não vai conseguir. Né? Então, esse é um ponto importante de ser pensado, porque dentro do mercado financeiro é a customização do modelo de crédito. Né? Eu acho que o ESG vai muito nesse sentido, porque isso está dentro do G também. Né? Então, se o seu modelo de governança não consegue compreender que você tem clientes com perfis diferentes que podem te oferecer fundamentações distintas, realmente... Não é essa a proposta. A última pergunta aqui, Fernando, sobre... Desculpa, não é o Fernando aqui, quem colocou foi o Ibrahim, né? Se só acredita quem acredita, desconfiança está na base da gestão de riscos. Eu acho que essa é uma discussão que nem vamos começar aqui, porque ela é longa, mas eu acho que depois a gente podia fazer um painel sobre o blended finance e tailored finance, que ajuda justamente nesse problema, porque isso que o Eduardo falou é verdade. A gente viu aqui na crise, quando começou a pandemia, obviamente que os bancos, né, o setor financeiro, ele puxa, né, a liquidez para dentro, né, os menores acabam sofrendo mais e o crédito é direcionado para as maiores, né, o que causa mais problemas ainda, né? Mas acho que nesse sentido existem soluções novas no mundo financeiro para a gente tratar disso. Gente, Fernando, Eduardo, vocês infelizmente conduziu o encerramento do nosso painel. Todos aqui têm tempo, né? Passamos já de 1h15 quase de conversa. E uma conversa super rica que, evidentemente, não acaba, né? Porque a quantidade de itens a serem debatidos, alguém falou aqui de stewardship, podemos discutir mais o S, você acabou de citar agora novas agendas. Então, é só o sinal de que haverá uma porção de painéis pela frente, sempre contando com vocês, viu? Com você, Fernanda, e a Right Capital por meio de você, né? E o Eduardo Flores sempre nos colaborando aí. Eduardo, muito obrigado pela participação, viu? Quero agradecer a presença de todos e a todas aí presentes. Esperamos que no fim, daqui a alguns anos, a gente um dia voltar a resgatar esses vídeos que estarão na internet, a gente veja que essa regulação do Bacen foi um indutor para o meio do mercado financeiro de uma sociedade mais igual, mais equilibrada, um ambiente mais agradável e melhor para as pessoas viverem, que as próximas gerações possam viver melhor no planeta que a gente vive. No fim do dia, é isso que a gente quer.
e esperamos que o Bacen tenha feito movimento nesse sentido. Eu, particularmente, acredito, penso que vocês também, e queria agradecê-los pela presença. Obrigada, Edson. Estou de acordo com você e estou na torcida. Na torcida, é isso mesmo. Sim, há muito o que a gente aprender no caminho, mas vamos... É uma parte de crença, de trabalho, de confiança, e não só uma análise técnica, né? Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Muito Eduardo. obrigado pela gentileza. Um abraço a todo mundo. Um abraço. Então, deixo aqui um Obrigada. abraço também para o professor João Maurício, coordenador do programa, que não pôde estar presente. Eu espero ter feito aqui um bom papel no lugar dele. Muito obrigado. Até mais.